Tá bom. Olá, meu nome é Ana Cássia. Eu e minha colega Bianca iremos apresentar sobre o mofo branco no tomateiro, manejo integrado de doenças, o MID. Fazendo uma breve introdução, bom, para cada cultivar ou espécie vegetal, existe um conjunto de condições ambientais que favorecem o seu ótimo desenvolvimento. Quando um ou vários dos fatores ambientais tornam-se desfavoráveis, o desenvolvimento da planta altera-se, manifestando características anormais em comparação com plantas cultivadas em um ambiente habitual. As lavouras são muito afetadas por doenças, o que tira o sono de qualquer agricultor. Mas então, como fazer com que esses problemas sejam minimizados? O começo da solução é fazer um planejamento agrícola, antecipando e se preparando contra possíveis enfermidades que podem eventualmente surgir na sua lavoura. Assim, no planejamento, você pode e deve usar o MIDI, além de contar com os métodos de controle dessas possíveis doenças, né? O mofo branco, ele constitui-se um problema sério em plantios de hortaliças, principalmente o tomate, a batata, a ervilha, as brássicas e o alface, em especial quando são cultivados em solos contaminados e sob condições de temperatura amena e de muita umidade. Dessa forma, haja visto que essa doença é um problema sério no tomate para processamento, é sobre o manejo e o controle que a gente vai abordar nesse trabalho. O mofo branco é uma doença altamente destrutiva e ela é causada pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum, como a gente já viu anteriormente em outro seminário, né? Ela foi registrada pela primeira vez no Brasil na década de 20, e a esclerotínia foi relatada nas regiões Sudeste e Sul nas décadas de 40 e 50, como um patógeno de importância secundária em feijão e hortaliças. A primeira epidemia severa de esclerotínia no Brasil, ela ocorreu em 1976, em cultivos de soja no Paraná, e posteriormente o patógeno foi disseminado em áreas irrigadas na região dos Cerrados na década de 80. Atualmente, o patógeno continua sendo levado por meio das sementes infectadas para outras áreas. Ao mesmo tempo, o seu acúmulo no solo tem aumentado nas áreas já infestadas, gerando o risco de novas epidemias anuais do mofo branco, né? Em áreas onde a densidade do inóculo pode superar 200 escleródios por metro quadrado. Em relação à suscetibilidade, o mofo branco é uma doença de clima ameno e úmido, que pode ser muito severa quando as temperaturas variam entre 15 a 21 graus Celsius. A ocorrência de alta umidade do ar e água livre nas plantas por um certo período de tempo favorecem a germinação das estruturas de resistência do fungo, que é um importante fator para o ciclo da doença. Para que a germinação carpogênica ocorra, os escleródios eles devem receber luz suficiente para a emissão dos estipes e a formação dos apotécios. Caso contrário, só ocorrerá a germinação miceliogênica, ou seja, a produção do micélio, que é capaz de penetrar tecidos sadios das plantas hospedeiras quando em contato com eles. Em áreas livres de Sclerotinia sclerotiorum, quando o inóculo não está presente no solo, uma epidemia de mofo branco pode ser iniciada através das sementes contaminadas internamente pelo micélio dormente do fungo, ou com escleróides transportados junto ao lote de sementes. O micélio dormente, presente na testa e nos cotilédones das sementes, pode manter sua viabilidade por mais de 3 anos. Quando semeadas e sob condições favoráveis de umidade e temperatura, o micélio se desenvolve e dá início à infecção. Muitas das sementes assim contaminadas podem não germinar, mas podem produzir micélio e escleróides. O fungo Sclerotinia sclerotiorum
é uma espécie altamente polífaga, e já foi registrada atacando mais de 400 espécies hospedeiras diferentes no mundo. E no Brasil, a lista de hospedeiras também é bastante extensa, incluindo um grande número de hortaliças. Na imagem, a gente pode ver a podridão da esclerotínia, ou mofo branco, né? Que é uma doença muito comum no tomate rasteiro e que proporciona um ambiente úmido entre as plantas e o solo. A doença aparece na base do caule, como a gente pode perceber na imagem. Em relação aos métodos de controle e manejo integrado de doenças, ele nada mais é do que um conjunto de técnicas que, quando unidas, garantem grande proteção aos cultivos contra as doenças. E ele surgiu baseado no manejo integrado de pragas. Então, constam no MID o manejo cultural, físico, químico, genético e biológico. Em relação ao manejo genético, a escolha de cultivares com características específicas, com ciclo curto e resistência ao acamamento, podem reduzir o risco de infecção e oferecer maior flexibilidade na seleção varietal, já que não existem cultivares resistentes a essa doença, né? O uso de variedades de tomate mais eretas e que permitam maior aeração do microambiente formado sobre a folhagem é uma medida auxiliar e que pode ser utilizado no controle da doença, já que a circulação de ar entre as plantas impede a manutenção de uma umidade mais elevada e, por isso, impede a infecção dos tecidos ou retarda a expansão das lesões. Sobre o manejo químico, devido à falta de níveis adequados de resistência, o uso de fungicidas tem sido um método importante no controle da esclerotínia, porque poucos fungicidas são registrados para a cultura do tomate, né? Do tomate destinado ao processamento industrial. Existem 8 produtos comerciais, mas com apenas 2 princípios ativos. O controle químico do mofo branco deve ser feito de forma preventiva e indica-se a pulverização da cultura entre o início da floração até a queda das primeiras flores da cultura ou na presença de apotécios no solo. Sobre o manejo físico, embora a esporulação carpogênica e a severidade do mofo branco aumentem com a quantidade de matéria orgânica do solo, mesmo nessas condições, o uso de cobertura morta reduz significativamente a formação de apotécios. Essa barreira física formada pela cobertura de palhada sobre o solo ou o plantio adensado de gramíneas com alta produção de matéria verde pode impedir que os estípios dos apotécios da esclerotínia alcancem a superfície e assim evitando a formação de ascósporos. Ainda sobre o MID em relação ao manejo cultural, ele envolve práticas que reduzem o potencial de inóculo ou a taxa de progresso de doença no campo, tendo como principal objetivo o efeito sobre a fase de sobrevivência do patógeno no solo. A rotação de culturas é o método mais empregado no controle cultural, com grande sucesso para vários patossistemas e no caso do controle da esclerotínia, devido à sobrevivência dos escleródios no solo por vários anos e por ser um patógeno polífago, ela deve ser adotada com cuidado. Para que sejam obtidos resultados desejáveis, uma forma eficiente de rotação de cultura deve envolver intervalo de tempo maior entre espécies hospedeiras ou envolver um incremento qualitativo e quantitativo na comunidade microbiana do solo,
favorecendo micro-organismos antagônicos ao patógeno para a obtenção de supressividade a essa doença. E por último, o manejo biológico, que seria o uso de micro-organismos antagônicos a patógenos de plantas, é uma saída sustentável para a problemática do controle de doenças na agricultura, né? O tricoderma SPP produz enzimas como celulase e hemicelulose, capazes de degradar materiais lignocelulolíticos e de lisar a parede de células dos fungos fitopatogênicos. Eles atuam também no biocontrole através da produção de antibióticos voláteis e não voláteis. As espécies de tricoderma apresentam também atividade como promotores de crescimento em plantas. A incorporação desse tricoderma no solo reduz o dano causado por esclerotínia e no crescimento de plantas. No controle da esclerotínia, a aplicação de antagonista deve ser feita antes da germinação dos escleródios, ou seja, quando o escleródio encontra-se em repouso na superfície do solo, justamente por ele estar mais vulnerável ao ataque, né? Assim, a aplicação do tricoderma deve ser realizada via barra de pulverização ou água de irrigação para cobrir 100% da área infestada com o patógeno. Não se deve esperar que os métodos de aplicação por jato dirigido no sulco ou na cova e o tratamento de sementes sejam eficientes para controlar a esclerotínia, porque a área de contato do antagonista com o solo é muito pequena e não ocorre a proliferação do antagonista formando um manto sobre o solo. Então, a nossa conclusão é de que a medida de manejo mais eficiente é evitar que a doença entre na área, e para isso deve-se usar sementes de boa qualidade e, sempre que possível, devidamente tratadas. Assim, evitando a entrada do patógeno ou reduzindo a quantidade de inóculo inicial a partir da análise sanitária e tratamento das sementes, contribui para melhorar a produtividade e o controle da doença, já que menores quantidades de fungicidas são necessárias para controlar ela na lavoura, né? Quando essa quantidade de agrotóxico utilizada é reduzida, além da economia, há grande benefício para o meio ambiente, porque reduz a possibilidade de intoxicação humana, animal e de contaminação dos lençóis freáticos também, né? Como nós vimos, não é fácil conciliar diferentes métodos de manejo em uma lavoura. O agricultor deve entender o que a lavoura necessita e como ela responde aos diferentes métodos. Por isso, deve-se sempre estar por dentro das novidades, conversar com especialistas e ter sempre uma válvula de escape. Portanto, é importante para manejar o mofo branco do tomateiro, conhecer bem a doença e integrar as várias técnicas de manejo apresentadas para um controle mais eficiente e racional da doença. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.